Há momentos em que o coração humano se ajoelha sem querer, não porque escolheu a fé, mas porque não há mais forças para ficar de pé. Tudo parece desabar e a mente se torna um redemoinho de medo e lembranças. É ali, no limite entre o pranto e o silêncio, que o Espírito Santo se aproxima. Ele não vem com alarde, nem com promessas fáceis. Ele vem como vento que toca sem ser visto, como voz que não grita, mas cura. A alma, cansada de lutar contra pensamentos que não cessam, busca um refúgio que o mundo não pode oferecer. E é nesse instante, quando o homem reconhece que não tem mais o que dar, que o céu começa a responder. A mente se convence de que perdeu o controle, mas o Espírito sussurra: não perdeste o controle, apenas nunca estiveste no comando. Este é o ponto em que a jornada começa. O encontro entre o humano que se fragmenta e o divino que restaura. O Espírito Santo não vem apagar as tempestades, mas ensinar-te a respirar no meio delas. Porque a paz de Deus não é ausência de luta, é presença de sentido. Cada lágrima que cai é uma semente regando a fé que ainda vive em ti. Agora, abre o coração. Deixa que o Espírito sopre por entre tuas dúvidas. O que era peso se tornará leveza, e o que parecia fim se tornará renascimento. Quando tudo parece perdido, o Espírito encontra espaço para agir. E é desse encontro que nasce o segredo que acalma a mente, o segredo que muda tudo, porque não muda o mundo ao redor, muda o mundo dentro. Há um grito que o homem solta sem som. É o clamor da alma que não aguenta mais pensar, que implora por silêncio, mesmo quando está cercada de vozes. É o instante em que os planos já não funcionam. As orações parecem não subir e o coração se sente esquecido. Mas o Espírito Santo está mais próximo do que nunca nesses momentos. Ele não se ofende com teu desespero. Ele o traduz. Cada suspiro aflito é uma prece que o Espírito leva direto ao trono de Deus. O caos não é o oposto da fé. É o campo onde ela floresce. Pois a fé não nasce na segurança, mas na incerteza. É no chão quebrado do desespero que o Espírito escreve as mensagens mais profundas. Quando tudo desaba, ele não reconstrói paredes, reconstrói o interior. Ele te mostra que a ruína não é fim, é solo fértil. Que o colapso não é castigo, é libertação. Enquanto a mente tenta entender, o Espírito apenas convida. Não precisas compreender, só confia. O segredo está em deixar de lutar contra o caos e começar a ouvir o que ele está revelando. Porque em meio ao ruído há sempre uma voz, a do Espírito, chamando pelo teu nome com ternura. O clamor que sobe da tua dor é o mesmo som que atrai a presença divina. Deus não se afasta dos gritos sinceros, ele habita neles. Quando a tua mente não suporta mais o barulho, o Espírito entra em cena e transforma o grito em oração, o desespero em encontro, a perda em início. Há tempestades que o mundo não vê. Elas não quebram janelas, não derrubam árvores, mas partem o coração e confundem a alma. São ventos que sopram por dentro, pensamentos que giram sem cessar, memórias que não se calam, vozes internas que dizem: você não vai conseguir. E enquanto o corpo sorri, a mente se esgota em batalhas silenciosas. Essa é a tempestade invisível que o Espírito Santo conhece bem, porque ele caminha dentro dela contigo, mesmo quando pensas estar sozinho. A ansiedade é o mar agitado, onde a fé luta para respirar. Cada onda é uma preocupação, cada redemoinho, uma dúvida. A mente tenta nadar, mas afunda nas próprias águas. É então que o Espírito se aproxima, não para eliminar o mar, mas para ensinar-te a flutuar sobre ele. Ele não grita: cale-se às ondas. Ele apenas estende a mão e diz: olha para mim, pois onde o olhar se fixa, a alma se ancora. O Espírito Santo não busca apagar os pensamentos, mas trazer-lhes ordem. Ele não promete uma mente vazia, mas uma mente habitada por paz. Quando o deixas entrar, o turbilhão de ideias perde poder. Ele transforma o medo em oração, a dúvida em direção. E como o vento que acalma o mar, o Espírito sopra serenidade sobre aquilo que antes te aterrorizava. Há uma ciência que tenta entender a mente,
e há um mistério que o Espírito revela dentro dela. A ciência explica o que acontece. O Espírito mostra por que acontece. Ele te faz perceber que muitas das tempestades que te ferem são ecos de um coração que não se entregou por completo. Quando tu entregas, a tormenta perde o sentido e se torna aprendizado. O Espírito te ensina a olhar o caos e dizer: mesmo que tudo me agite, minha fé está firme. A tempestade da mente é o cenário onde Deus prova que sua presença é mais forte do que o medo. E quando a alma finalmente entende que o Espírito não vem para controlar o mar, mas para caminhar sobre ele contigo, o barulho interno se transforma em música divina. Pois o verdadeiro milagre não é o mar se acalmar. É tu te manteres de pé sobre as águas, sustentado pela paz que vem de Deus. O mundo ensina o homem a temer o silêncio. Diz-lhe que o silêncio é solidão, que o vazio é fracasso, que o sossego é sinal de desistência. Mas o Espírito Santo sussurra uma verdade contrária. O silêncio é o altar onde ele fala mais alto. É no intervalo entre os pensamentos que a presença divina encontra espaço para curar. A mente barulhenta não precisa de respostas, precisa de quietude. E é nessa quietude que o Espírito começa o seu trabalho mais profundo, não apagando as vozes, mas revelando o que é verdadeiro entre elas. Quando o homem decide parar, o Espírito começa a mover. O silêncio não é um fim, é uma ponte. Ele liga o que é humano ao que é eterno. Cada pausa torna-se oração. Cada respiração torna-se uma conversa sem palavras entre a alma e Deus. O Espírito não exige frases ensaiadas, apenas entrega. No silêncio, ele reorganiza o que estava confuso, alinha o que estava disperso e renova o que parecia perdido. A paz que vem desse encontro não é emocional, é espiritual. O silêncio que cura não é aquele que foge do mundo, mas o que o transcende. É um estado de consciência onde o espírito se torna a voz dominante e os pensamentos, antes tiranos, se transformam em servos. Nesse espaço sagrado, a ansiedade se dissolve como névoa diante do sol. O coração descansa porque reconhece o toque do Criador. Ele não apaga a mente, ele a banha em luz, e o homem percebe, talvez pela primeira vez, que o silêncio não é ausência de som, mas presença de Deus. Permite que esse silêncio te envolva agora. Fecha os olhos da mente e abre os ouvidos do Espírito. Ouve o sussurro da paz dizendo: eu estou aqui. É assim que o Espírito Santo cura, não gritando, mas preenchendo o vazio com sentido, transformando o espaço da tua inquietude em um jardim de descanso. Pois o silêncio não é o contrário do ruído, é a vitória da presença sobre o medo. Há momentos em que o desespero não é castigo, é convite. Quando tudo parece ruir, quando a mente já não consegue sustentar o corpo e a esperança se transforma em um fio tênue de respiração, é ali que o Espírito Santo se aproxima com mais força. O homem teme o desespero porque o confunde com abandono, mas o Espírito vê nele a oportunidade de revelar o que o controle humano sempre tentou esconder: a dependência do amor divino. O desespero é o ponto em que o orgulho cede. Quando a alma já não encontra explicações, ela se rende. E essa rendição é o nascimento da fé verdadeira. Pois a fé só é fé quando não há garantias. Deus não entra pela força, ele entra pela entrega. O Espírito Santo não invade, ele espera que o coração, cansado de lutar, abra a porta por dentro. E quando essa porta se abre, mesmo que por um suspiro de dor, ele transforma o desespero em encontro. O homem que chega ao limite de si encontra o início de Deus. É nesse ponto de escuridão interior que a luz se manifesta com maior intensidade. O Espírito Santo não remove a dor imediatamente, ele a ressignifica. Ele mostra que a lágrima que cai não é sinal de fraqueza, mas batismo de renascimento. Cada sofrimento se torna matéria-prima para a revelação. Cada ferida passa a carregar o toque da presença divina. Quando tudo parece perdido, o Espírito Santo sussurra: nada está perdido para quem se entrega. E nesse instante, o que era desespero se torna oração viva.
O Espírito transforma a queda em degrau, o lamento em louvor, a impotência em fé. O homem que se entrega não foge da dor, atravessa-a com propósito. E ao sair do outro lado, percebe que o desespero nunca foi o fim, foi o chamado para o recomeço. O Espírito Santo não se revela na vitória, mas na vulnerabilidade. Ele não exige força, apenas sinceridade. Quando a alma se desnuda diante de Deus, sem máscaras, sem resistência, o Espírito entra e faz morada. E então o homem entende. O desespero não destrói, desperta. Pois antes de ver o milagre fora, é preciso permitir que o milagre aconteça dentro. O Espírito Santo não fala para o barulho cessar. Ele fala para o coração lembrar quem o criou. O homem imagina que a voz de Deus vem em trovões, mas ela vem em brisa. Quando tudo dentro de ti parece confusão, ele não se impõe ao ruído, ele o atravessa. Seu sussurro é mais forte do que qualquer grito, porque carrega autoridade e ternura ao mesmo tempo. É uma voz que não ordena medo, mas desperta reconhecimento. Sou eu, teu pai, não temas. O caos tenta convencer-te de que Deus está distante, mas o Espírito se move justamente no meio da desordem. Ele não se afasta do teu cansaço, ele o visita. É no instante em que a mente se perde tentando encontrar lógica onde só há dor, que o Espírito se inclina e diz: deixa-me pensar dentro de ti. Ele não traz soluções rápidas, mas presença que muda tudo. E quando essa presença chega, o coração percebe que não precisa entender o que o Espírito já está curando em silêncio. O sussurro do Espírito não compete com os pensamentos, ele os redime. Ele fala de dentro da tua própria confusão, não para negá-la, mas para transformá-la em caminho. A mente quer respostas, o Espírito oferece repouso. A mente quer explicações, o Espírito oferece sentido. E à medida que o coração aprende a distinguir o sussurro da presença, o medo começa a se calar. Porque quem reconhece a voz do Criador já não se curva ao som do caos. O segredo é simples e profundo. Não se trata de eliminar o barulho, mas de aprender a ouvir Deus dentro dele. O Espírito não apaga a tempestade. Ele ensina o homem a escutar o ritmo de Deus entre os ventos. E quando o coração se acostuma a essa melodia divina, o caos se torna apenas o pano de fundo onde o amor continua sendo a nota principal. Pois nenhuma confusão é capaz de silenciar aquele que criou o som da vida. Desde o princípio, o sopro de Deus foi o que deu vida ao homem. Foi o Espírito quem moveu as águas antes da criação. E é o mesmo Espírito que hoje tenta mover as tuas águas interiores. Ele não vem com barulho, vem com fôlego. E é nesse sopro invisível que o segredo da paz se esconde. O Espírito Santo não remove o caos, ele transforma o interior de quem o vive. Ele não promete um caminho sem ventos, mas um coração que sabe respirar em meio a eles. Quando tudo parece perdido, o Espírito não te pede explicações. Ele te ensina a respirar novamente. Cada respiração se torna um ato de fé. Inspirar é receber o Espírito. Expirar é devolver o controle. É nesse movimento que a mente encontra repouso. O segredo está em compreender que a presença de Deus não é um evento, é um fluxo contínuo. O Espírito não entra e sai, ele habita. E quando o homem se lembra disso, o desespero perde poder, porque descobre que nunca esteve só. O Espírito Santo sopra a paz, e esse sopro não depende das circunstâncias. Ele entra nas tuas dores e te faz perceber que o milagre não é o mundo se acalmar, mas tua alma permanecer serena enquanto o mundo ruge. O sopro do Espírito não apaga as tempestades, mas te faz respirar no ritmo do céu. Ele é o fôlego que restaura o ânimo, que acende a fé, que lembra a mente cansada que a vida não acabou. O segredo do Espírito é simples, mas sagrado. Ele não muda tudo ao redor, muda tudo dentro. E quando o interior se alinha à presença divina, até o impossível começa a ter forma. O homem que se deixa guiar por esse sopro não teme o amanhã, porque vive no compasso de Deus. O Espírito Santo é o vento que renova o que parecia morto. É o respirar de Deus dentro de ti, dizendo:
Enquanto eu soprar, há esperança. A mente humana luta até o último instante para manter o controle. Ela quer entender o que sente, justificar o que não consegue mudar e explicar o que só pode ser vivido. Mas o Espírito Santo não habita o território do controle. Ele se manifesta no espaço da entrega. A rendição não é desistência, é sabedoria. É o reconhecimento de que a força que te sustenta vem de um lugar maior do que a tua vontade. Quando o homem finalmente se rende, o Espírito não o enfraquece, o liberta. O controle aprisiona, mas a confiança abre caminho para o milagre. O Espírito Santo não exige que tu compreendas o plano, apenas que caminhes com fé. Ele te conduz passo a passo, e cada passo é uma prova de amor. Quando soltas as rédeas, descobres que nunca foste o cavalo cansado, mas o viajante que o Espírito conduz com doçura. A mente que se entrega deixa de lutar contra o invisível e começa a flutuar na presença. É nesse abandono consciente que a paz floresce. Rendição é ouvir a voz do Espírito dizer: deixa que eu guie os pensamentos que não consegue silenciar. E então, pela primeira vez, o peso da mente se torna leve. Os medos que te paralisavam perdem autoridade, porque percebes que o controle nunca foi sinal de fé, e sim de dúvida. O Espírito não deseja que domines teus pensamentos, ele quer transformá-los em oração. Cada lembrança se torna clamor, cada suspiro se torna louvor. Há poder em levantar as mãos e dizer: Espírito Santo, eu confio. Essa é a chave da libertação mental. Porque a mente controlada pelo medo é escrava, mas a mente rendida ao Espírito é templo. Quando deixas de comandar o invisível e começas a repousar na confiança, o impossível começa a se mover. O Espírito Santo não age na força, mas na entrega. E quando a entrega é completa, a paz deixa de ser promessa e se torna realidade. Há uma voz que não se ouve com os ouvidos. Ela não vem de fora nem atravessa o ar. Ela nasce no íntimo, onde o Espírito Santo habita. É a voz que fala quando todas as outras se calam. A voz que não compete, mas consola. O Espírito não precisa de volume, porque fala com verdade. Ele não impõe palavras, mas desperta entendimento. Quando o homem aprende a escutá-lo, descobre que Deus nunca esteve em silêncio. Era apenas a mente que falava alto demais para perceber. O Espírito Santo não fala em frases humanas. Ele comunica em presença. Cada sensação de paz, cada arrepio de esperança, cada pensamento que traz descanso. Tudo isso é a voz do Espírito em forma de vida. Ele não diz o que o ego quer ouvir, diz o que a alma precisa recordar. Ele não traz respostas prontas, mas te conduz a um estado onde as perguntas perdem o poder. A voz que vem do silêncio não explica, ela revela. E quem a escuta começa a enxergar com os olhos do coração. O Espírito Santo não fala de fora para dentro, fala de dentro para fora. Ele é o eco do próprio Criador ressoando em ti. Quando tu te aquietas, percebes que essa voz não te dá ordens, ela te lembra de quem és. É a voz que te recorda de que foste criado à imagem da paz, não da pressa, à imagem da luz, não do medo. E quanto mais escutas, menos precisas compreender, porque o coração passa a saber o que a mente jamais explicaria. Aprender a ouvir o Espírito é aprender a viver. É entender que o divino não se manifesta apenas em milagres visíveis, mas em pequenas intuições que guiam com precisão celestial. É a voz que te impede de desistir, que sussurra: caminha, estou contigo. E mesmo quando o mundo parece ruído, essa voz se mantém firme, doce, eterna. Pois o Espírito Santo não fala apenas para ser ouvido, ele fala para ser sentido. Há um instante em que o homem deixa de buscar Deus fora e o encontra dentro. Esse é o reencontro. Não se trata de um evento, mas de um despertar. O momento em que o Espírito Santo, que sempre esteve ali, se revela como presença viva. Ele não chega com clarões ou sinais, mas com uma paz tão profunda que dissolve toda dúvida. O reencontro acontece quando a alma reconhece:
Eu nunca estive só. É o instante em que o amor divino deixa de ser crença e se torna lembrança. O Espírito Santo não vem de longe. Ele apenas emerge do silêncio onde sempre esperou. Quando a mente se esgota e o coração se abre, o Espírito se manifesta com a delicadeza do amanhecer. Ele não exige arrependimento doloroso, apenas sinceridade. Porque Deus não se revela aos perfeitos, mas aos que reconhecem sua própria necessidade de amor. O reencontro é isso. O retorno ao abraço que nunca foi perdido, apenas esquecido. Nesse momento, o homem começa a recordar o que o Espírito sempre soube: que a paz não é conquistada, é recebida. Que a fé não é esforço, é descanso. Que a presença de Deus não precisa ser invocada, apenas permitida. O Espírito fala com ternura: eu sempre estive contigo, até quando pensaste que me tinhas perdido. E essas palavras, que não são ouvidas, mas sentidas, dissolvem anos de medo em segundos de graça. O reencontro é a reconciliação da mente com o coração. A razão antes cética se curva em silêncio. O coração, antes ferido, se enche de confiança. Nesse equilíbrio, nasce o verdadeiro milagre, a consciência da presença. A alma percebe que o Espírito Santo não veio visitar, veio permanecer. E o homem entende que a busca acabou, porque o que ele procurava já habitava dentro dele. O reencontro não é o fim da jornada espiritual, é o início da vida em comunhão com o próprio amor que o criou. Quando o Espírito Santo habita verdadeiramente o interior do homem, algo começa a renascer. A mente, antes um campo de guerra, se torna um jardim de quietude. Os pensamentos que antes competiam por controle, agora aprendem a servir ao propósito do amor. O Espírito não destrói a mente, ele a redime. Ele a transforma de um lugar de dúvida em um instrumento de criação divina. A mente antiga, feita de medo e de autodefesa, cede lugar à mente nova, nascida do Espírito, onde cada pensamento é uma oração disfarçada. A nova mente não busca entender Deus, ela busca viver com Ele. Ela deixa de questionar o porquê e começa a ouvir o para quê. Tudo ganha significado, até as dores, pois o Espírito Santo não remove as cicatrizes, ele as transforma em janelas de luz. Cada lembrança que antes feria passa a testemunhar cura. Cada erro se converte em sabedoria. A nova mente não foge do passado, ela o redime. E nesse processo, o homem deixa de ser escravo do que pensa e se torna coautor do que o Espírito inspira. Essa mente renascida é guiada pela compaixão. Ela não julga com pressa, não responde com raiva, não se defende com medo. Ela é firme, mas mansa, consciente, mas submissa à voz divina. Quando o Espírito governa, a mente deixa de reagir e começa a refletir. Refletir a própria mente de Cristo. O pensamento se torna canal, não barreira. A consciência se torna altar. E o coração, antes refém da inquietação, encontra em cada instante a presença viva de Deus. A mente nascida do Espírito enxerga o mundo com outros olhos. Onde o ego via caos, ela vê propósito. Onde o medo via fim, ela vê início. Ela não tenta apagar as tempestades, mas caminha sobre elas com serenidade, pois entende que a paz verdadeira não é algo que se alcança, é algo que se revela quando o Espírito assume o trono do pensamento. É nesse estado de harmonia interior que o homem descobre o segredo que muda tudo. Quando a mente se curva, o Espírito reina. E quando o Espírito reina, o coração descansa. Há uma paz que não depende do silêncio ao redor, porque nasce do silêncio dentro. É a paz do Espírito Santo, firme como uma rocha, suave como o vento. Ela não desaparece quando o mundo grita, porque foi forjada no encontro entre o humano e o divino. Quando o Espírito habita, o coração deixa de oscilar entre medo e esperança e passa a repousar na certeza de que nada, absolutamente nada, pode separá-lo do amor de Deus. Essa é a paz que permanece, a que o mundo não pode oferecer nem tirar. O Espírito Santo não veio prometer uma vida sem tempestades. Veio ensinar-te a andar sobre as águas. Ele te mostra que o verdadeiro milagre
não é o mar se acalmar, mas o teu coração não afundar. Essa é a diferença entre sobreviver e viver no Espírito. O homem natural busca cessar os ventos. O homem espiritual aprende a confiar naquele que os comanda. A paz do Espírito é a confiança de quem sabe que, mesmo quando nada faz sentido, o amor continua sustentando tudo. Essa paz não se aprende em livros, nem se conquista por mérito. Ela nasce no momento em que tu paras de lutar contra a vida e começas a caminhar com ela. É um estado de rendição constante, em que a mente se torna morada e o coração se faz altar. O Espírito Santo transforma a inquietude em canção, o medo em confiança e o cansaço em descanso. Ele te ensina que o céu não está distante. Ele começa quando tu o permites dentro de ti. E assim, quando tudo parece ruir, tu percebes que nada pode realmente te abalar. Porque há um Espírito que respira em ti, um Deus que fala em silêncio e uma paz que canta mesmo calada. Essa é a herança dos filhos de Deus: caminhar pelo fogo e não queimar, atravessar o caos e permanecer inteiro. Pois a presença do Espírito não apaga a dor, mas a transforma em luz. E quando o homem aprende a descansar nessa verdade, o caos deixa de ser ameaça e se torna cenário da graça. Antes que esta mensagem se encerre, quero falar diretamente ao teu coração. Se estas palavras tocaram a tua alma, se em algum momento sentiste o Espírito Santo sussurrar dentro de ti, então deixa que esse toque se transforme em testemunho. Escreve nos comentários o que o Espírito te falou, o que ele curou, o que ele despertou em ti. Porque quando partilhas o que viveste, tua palavra se torna semente e outro coração pode florescer por meio dela. Cada comentário aqui é mais do que texto. É oração viva. É a prova de que o Espírito ainda se move, ainda fala, ainda transforma. E se desejas continuar caminhando nesse caminho de paz e presença, inscreve-te neste canal. Aqui cada vídeo é uma janela aberta para o amor de Deus, uma pausa no meio do ruído do mundo, um espaço onde o Espírito Santo continua a ensinar-nos a respirar em meio ao caos. Permanece conosco nessa jornada de fé. Que tua voz se una à nossa e que juntos sejamos instrumentos do mesmo Espírito que nos chama à quietude e à esperança. E quando o mundo voltar a gritar, lembra-te, basta um instante de silêncio para ouvires o céu responder. Que a paz que habita em ti se torne a paz que alcança muitos.